Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez para falar de Chico Xavier. Falar de Chico Xavier é muito bom porque a gente sente uma coisa muito boa. A energia de Chico é tão boa que a gente fica encantado quando fala dele. E não só a gente que fala, mas você também que ouve. Eu tenho certeza que você fica maravilhado quando ouve falar de Chico Xavier. É uma energia inexplicável. E hoje eu vou contar mais uma história, analisando mais uma vez a humildade de Chico Xavier. Esta sim é emocionante. Ao longo dos anos em que eu ia a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente mais ou menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força de apagar das minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer agora. Numas daquelas madrugadas em que o grupo da prece se estendiam até o amanhecer, vi esta figura pela primeira vez. Naquelas filas intermináveis que se formavam para se despedir ou dar uma última palavrinha com Chico, uma pessoa me chamou a atenção pela alegria que esperava a sua vez. E já vinha aquela pessoa com seus passos cansados, o olhar trôpego, a fisionomia batida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava de Chico Xavier. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. E já vinha ele, trajes pobres, descalços, pés rachados, indicando que raramente teria conhecido um par de sapatos. E ali ele se aproximava, calça azul, camisa verde e com muitos remendos, e o paletó de caçemira que lhe apertava o corpo franzino. Ele tinha uma pele escura, cabelos enrolados e nos lábios uma ferida. O nome dele era Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a sua vida. Quando ele se aproximava, seu corpo magro, sofrido, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes totalmente apodrecidos. Quando ele falava, seu hálito era insuportável. Ainda que alguém não quisesse, a gente sempre tinha aquele movimento de recuo. Quando ele se aproximava da gente, a vontade era dar logo a ele um trocado para que ele fosse comprar uma pipoca, um doce, um refrigerante, alguma coisa, na intenção de que ele, contanto que ele se afastasse. Esse rapaz, chamado Jorge, morava com um irmão e uma cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco de seu irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, plásticos, folhas de lata emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias e Jorge ficava com as crianças. Ele fazia mingau, trocava as fraldas e dava assistência, de um modo geral, às crianças. Uma verdadeira alma caridosa, e assim acredito que ele sofresse maus tratos. E ainda hoje fico pensando se aquelas feridas permanentes em seu lábio inferior não seria resultado de constantes pancadas. O interessante dessa história, e o porquê estou contando, é que Chico Xavier conversava com ele 5, 10, 15, 20 minutos. E confesso para vocês agora que nas primeiras vezes eu pensava, meu Deus, como é que Chico Xavier pode perder tanto tempo com esse homem? Enquanto milhares de pessoas viajaram quilômetros e não chegaram a nem pegar na sua mão. E eu continuava pensando, por que será que ele não diminui esse tempo com esse Jorge para dar atenção aos outros? Somente mais tarde é que eu fui entender que Chico
era a única pessoa que parava para ouvir o Jorge. Em casa, ele não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. E o interessante é que todas as vezes que eu fui visitar Chico, lá estava o Jorge. E assim, por alguns anos, me habituei com aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando. Hoje, passado tantos anos, confesso que quando lembro, ainda choro. Olha, pessoal, nunca ouvimos falar de sua boca uma palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com Chico Xavier era comovente e enternecedor. Chico dizia: Jorge, como vai, meu filho? E Jorge: tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E Chico: e a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. E Chico: do que você mais gosta de olhar, meu filho? E Jorge: o azul do céu, tio Chico. Às vezes eu penso que o Senhor Jesus está espiando a gente por trás das nuvens. E ali, Jorge falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no telhado. E o interessante é que quando eu pensava que tudo tinha terminado, Chico Xavier dizia: agora vamos ouvir o Jorge declamar alguns versos. E eu: pelo amor de Deus, ninguém aguenta não. Eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo: aonde é que Chico arranja tanta paciência, meu Deus? E Jorge declamava 1, 2, 4, 5 versos. E para completar, quando a gente pensa que acabou, Chico Xavier: agora Jorge vai declamar o verso que eu mais gosto. E Jorge: qual, tio Chico? E Chico: aquele da moça. Tio Chico, já me lembrei. E naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se cotovelavam, formando um círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho para fora, abotoava o único botão do seu paletó surrado, colocava as mãos para trás, semelhante a uma criança na escola quando vai declamar, olhava para os lados para ver se a gente estava observando e sapecava, inflamado de orgulho. Menina, penteia os cabelos, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. E quando terminava, o riso era geral, e ele também. Na verdade, um sorriso solto e leve, mas ainda doído, pois a parte inferior dos seus grossos lábios se delatava sangrando a ferida. Ele se aproximava de Chico Xavier e Chico sempre lhe dava uma ajuda em dinheiro. Em todos esses anos, eu nunca consegui ver quanto era o valor, porque isso era feito discretamente por Chico. Ele, como sempre, pegava o dinheiro, colocava dentro da capanga, onde já tinha pipoca, doce, dava um nó na alça. E o interessante é que, para se despedir, ele não abraçava Chico. Ele se jogava por inteiro, em cima de Chico. E eu nunca vi Chico ter aquele recuo instintivo, como eu mesmo já fiz várias vezes. E ali, ele beijava a mão de Chico, Chico beijava a mão dele. Face a face, beijo daqui, beijo de lá. Chico retribuía, beijando os dois lados da face. Às vezes até ficava melado de sangue, porque ele tinha aquela ferida nos lábios. O interessante, meus amigos, é que eu nunca vi Chico se limpar na presença dele, nem quando ele saía. Eu, que muitas vezes pegava um pano molhado e limpava o que passamos a chamar
carinhosamente o beijo de Jorge. Não sei dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapato, uma blusa. Infelizmente, fui adiando, o tempo foi passando, acabei por não levar nada. Lembro-me com tristeza, e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais forte nos recessos de minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas nas mãos de Deus. E Chico um dia nos contou que esse irmão de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, Jesus veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro a seu peito e voou para o espaço, como se carregasse consigo o mais querido dos seus irmãos. Bom, pessoal, se você gostou dessa história, deixe o like. Se não é inscrito, se inscreva e, se possível, compartilhe com um amigo para nos ajudar a divulgar essa linda mensagem de Chico Xavier.